Olá, meu nome é Romário e hoje eu vou estar resolvendo aqui algumas questões de cálculo 2 sobre conteúdo de sequências. Então aqui do capítulo 1.1 é o exercício D. Ele pede para a gente encontrar os três primeiros termos dessa sequência aqui e o termo geral. Então, para cada n que a gente associar, a gente vai ter o devido termo. Então, por exemplo, para n igual a 1, a gente tem o A1, que é o primeiro termo, que vai ser 3 sobre 7, substituindo 1 no n, ficamos com 3. Então, esse seria o primeiro termo da sequência. O segundo termo, o n igual a 2. Para n igual a 2, a gente tem o segundo termo, que vai ser o A2, igual a 3 sobre 7 elevado a 2 menos 1, que vai dar 3 sobre 7. E o terceiro termo, para n igual a 3, a gente tem isso aqui, 3 sobre 7 elevado a 3 menos 1, que é 3 sobre 7 ao quadrado, que aí a gente tem o terceiro termo. Então, dessa forma, se a gente for escolhendo n igual a 4, igual a 5, igual a 6, a gente vai tendo o quarto termo, o quinto termo, o sexto termo. Então, a gente pode generalizar isso da seguinte maneira. Em AN igual a 3 sobre 7 elevado a n menos 1 para todo n maior ou igual a 1, para todo o n inteiro. Ou seja, para cada n que a gente escolher aqui, a gente vai ter um termo dessa sequência. Então, aqui a gente generalizou os termos, a forma de encontrar os termos da sequência. Então, aqui a gente tem um termo geral da sequência, termo generalizado. Aí, aqui a gente tem o exercício 2. Ele pede para encontrar a fórmula do termo geral dessa sequência. Então, a sequência que a gente tem é essa aqui, ó. 0, ln de 2 sobre 2, ln de 3 sobre 6, ln de 4 sobre 24, e assim vai. Então, de cara aqui a gente observa que, seguindo pela lógica, aqui seria ln de 1, né? Que vai dar 0, sobre qualquer número que a gente venha pensar vai dar 0. Aqui vai ser ln de 2, ou melhor, aqui vai ser, aí a gente acrescenta 1, vai dar 2, aqui acrescenta 1, vai dar 3. Então, a gente observa que vai sempre crescendo em unidade, né? Então, o argumento do ln só pode ser n, né? Porque é n que vai indo, né? Vai sendo todos os inteiros não nulos e positivos. Então, o argumento de ln só pode ser n. Aí, no denominador embaixo que vem um problema, porque aqui tem o 2, aqui tem o 6, o 24, o 120, o 720... Então, é um pouco mais complicado. Aqui pode ser qualquer número, né? Porque 0 sobre qualquer número é 0. Então, a gente pode pensar o seguinte. Eu posso pegar o ln de 3 e escrever como sendo 3 vezes 2. Ou eu posso pegar o denominador do ln de 3 e escrever como 3 vezes 2. Posso pegar o 24 e escrever como 4 vezes 6. O 120 como 5 vezes 24. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o n... Seguindo quase a mesma lógica do numerador, eu estou pegando o n e multiplicando por um número aí, que venha a dar sempre aqui, os números aqui, né? Por exemplo, aqui eu ficaria com 2, né? Aqui 1. Então, aqui eu ficaria com 3, aqui com 4, aqui com 5, aqui com 6, e assim vai. 7, 8, 9, sempre dando o mesmo denominador, né? O mesmo resultado. Então, a gente percebe que aqui vai ser n que multiplica um número, depois n que multiplica outro, e assim vai. Mas, se a gente observar melhor, a gente percebe o seguinte, que esse número aqui que está multiplicando n é o denominador do anterior. Por exemplo, aqui no ln de 3 sobre 6, a gente tem que é 3 que multiplica o denominador anterior, que é 2. Aqui no 4, é 4 vezes 6, que é o denominador anterior. Aqui, 5 vezes 24, que é o denominador anterior. Aqui, 6 vezes 120, que é o denominador anterior, 120. Então, é n vezes o denominador anterior. Se a gente pegar e escrever... Então, aqui a gente já descobre que aqui é 1, né? Já que é n, que é 2, vezes o denominador anterior. Então, o denominador anterior só pode ser 1. E aí, a gente pode escrever melhor isso. Por exemplo, eu posso pegar o 3, que vai multiplicar o denominador anterior, que é 2 vezes 1. Posso pegar o 4, que é o n, e multiplicar pelo denominador anterior, que no caso seria 6, é 6, e o 6 pode ser escrito como 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu posso pegar o 5, e esse é o denominador anterior, então eu posso só substituir aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Da mesma forma, substituo aqui no lugar do 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim vai. Então, daqui a gente tira que o denominador é um fatorial. Por exemplo, aqui é o fatorial de 1, aqui 2 fatorial, 3 fatorial, 4, 5, 6 fatorial. Então, o denominador é n fatorial. A gente generaliza assim. Então, o termo geral é a n igual a ln, ln de n sobre n fatorial. Esse seria o termo geral. Agora, o exercício do capítulo 1.2, ele nos pede para verificar se a sequência abaixo converge ou não para L. Aí a gente tem aqui D, 1 sobre 10 elevado a N, e o L é igual a 0. Então, aqui por intuição, a gente observa o seguinte, que à medida que esse N cresce, a gente tem que esse 10 elevado a um número que é sempre grande tende a infinito. Então, dessa forma, uma constante sobre um número que sempre tende a crescer, tende a 0, né? Então, a gente observa aqui por intuição que essa sequência vai convergir para 0. Mas a gente pode observar de outra maneira. Por exemplo, se a sequência ela converge para esse L, então o módulo dessa sequência é sempre menor que um epsilon que a gente escolher. Para todo índice lá, para todo n, que seja maior que um nzão correspondente a esse epsilon. Certo? Ou seja, eu estou querendo dizer que os termos da sequência, para um nzão que a gente escolher, e os termos cujo índice n seja maior que esse nzão, eles vão sempre estar sendo compreendidos entre esse L mais epsilon e esse L menos epsilon. Ou seja, se a n tende a L. Então, isso deve ser... Isso é uma consequência, né? Se a n tende a L, isso é uma consequência. Então, se a gente afirmar que a n tende para L, a gente pode dizer que o módulo de 1 sobre 10 elevado a n menos L é menor que epsilon. Então, a gente fica com o módulo de 1 sobre 10 elevado a n menos epsilon. Né? Isso aqui é sempre positivo, então a gente pode tirar o módulo. E a gente pode passar aqui a n multiplicando o epsilon dividindo. E a gente fica com isso aqui, 10 elevado a n maior que 1 sobre epsilon. Se a gente aplicar logaritmo na base 10 em ambos os lados, a gente fica com isso aqui igual a 1, né? Log de 10 na base 10 igual a 1. E aqui, log de 1 sobre epsilon na base 10. Então, ficamos com n maior que log de 1 sobre epsilon na base 10. Ou seja, para todo n, para todo elemento, todo termo cujo índice seja maior de que log para um epsilon escolhido, né? Log de 1 sobre epsilon na base 10, eu vou ter que esses termos vão estar se aproximando cada vez mais de L. Então, aqui a gente consegue mostrar que a sequência ela vai convergir sim. Para todo n maior que nzão, os elementos vão convergir sim para L igual a 0. Aqui a gente tem o outro exercício. Ele pede assim: verifique se a sequência abaixo converge ou diverge. Então, a sequência é essa aqui, ó, ln de n sobre n ao cubo. E aqui a gente vai mostrar agora. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Existe um teorema que nos diz o seguinte, que todos esses teoremas que eu digo podem ser provados. O teorema diz o seguinte, que se a gente tem uma função, a gente tem uma sequência n qualquer, e se a gente considerar uma função de tal forma que se eu pegar o f de n, e se esse f de n, né, para um n qualquer, for igual à sequência, então, se a gente considerar o limite dessa sequência, esse limite vai ser igual ao limite do f de n. Ou seja, se eu pegar um f de x para um x real, e esse f de x for igual a ln, e esse f de x igual a ln de x sobre x ao cubo, de tal forma que
o f de n seja igual a n, então se eu considerar o limite de an com n tendendo a infinito, isso vai ser igual ao limite de f de x com x tendendo a infinito. E aí, então posso fazer o seguinte, eu posso então pegar o limite de f de x com x tendendo a infinito, né? A gente percebe que dá infinito sobre infinito. E daqui vem um problema, porque se eu tivesse aplicado isso aqui, simplesmente aqui, né? A gente teria que aplicar L'Hopital, né? Seria uma maneira fácil de resolver esse limite. E se a gente fosse aplicar L'Hopital aqui, seria um problema. Porque esses índices, o n aqui, ele é um inteiro. Então, por isso que a gente considera o f de x. Porque é aplicável, já que x é um real, né? Um número real. Então, aqui a gente tem essa determinação infinito sobre infinito. E aplicando a regra de L'Hopital, né? Já que essa indeterminação é característica para ser resolvida por L'Hopital. Então, a gente vai derivar o numerador e o denominador. A derivada do ln de x é 1 sobre x e do denominador é 3x ao quadrado. Portanto, fica 1 sobre 3x ao cubo. Ou seja, a gente tem uma constante sobre um número que sempre tende a crescer, né? E isso, obviamente, vai tender a zero. Então, dessa forma, a gente pode dizer que o limite de an com n tendendo a infinito é igual ao limite de f de x com x tendendo a infinito, que é igual a zero. Portanto, a sequência é convergente e tende a zero.